Olá, hoje nós vamos tratar de garantias de proteção ao salário. O salário do empregado ele é protegido em face do empregador, em face dos credores do empregador e em face dos credores do próprio empregado. Tá certo? Antes de mais nada, vocês têm que lembrar aqueles princípios que nós já vimos lá no começo da irredutibilidade salarial. O salário não pode sofrer redução, não é isso? Salvo acordo coletivo, isso só vai acontecer em situações realmente necessárias. O princípio da intangibilidade salarial, que o salário não pode ser penhorado. Então, esses princípios aí vocês têm que ter na cabecinha de vocês, não podem esquecer, tá certo? Diante disso, eu coloquei aqui para vocês a questão da irredutibilidade inicialmente, desse princípio que vocês já conhecem. E aí eu coloquei que o salário recebe proteção especial pelo ordenamento jurídico, em razão do seu caráter alimentar, tendo em vista que tem como objetivo atender a um universo de necessidades pessoais e essenciais do trabalhador e de sua família. Por conta disso, não pode ser penhorado. Na prática, existem juízes que permitem a penhora de salário até 30%. Principalmente porque eles entendem que se o salário tem um caráter alimentar para o empregador, que hoje é empregado, mas que um dia foi empregador, ele também deve lembrar que para aquele que trabalhou para ele lá no passado, também tem a mesma natureza. Por conta disso, é justo que se tire do empregador, pelo menos uma porcentagem, e passe esse valor para o empregado que outrora trabalhou para ele e não recebeu verbas rescisórias, por exemplo, tá certo? Por esse motivo, embora não conste de forma específica na CLT, a Constituição Federal ela veda irredutibilidade, salvo na hipótese de previsão de negociação coletiva, e desde que motivada. Já falamos sobre isso, a hipótese das montadoras, que estão sem comercializar carros e para evitar a demissão em massa, elas preferem fazer um acordo com o sindicato também prefere fazer um acordo, reduzindo o salário durante um período. Normalmente essa redução de salário, ela acompanha a redução da jornada, não é uma redução do salário aleatória, tá certo? Ou muitas vezes o empregado fica em casa um período, então por conta disso é possível a redução de salário, quando há um motivo realmente que a justifique, através da negociação do sindicato. Da mesma forma, a irredutibilidade não atinge verbas salariais condicionadas, as quais são suprimidas quando cessadas as circunstâncias que ensejaram seu pagamento. Aqui eu estou falando de horas extras, por exemplo, que deixaram de ser efetivadas, adicional noturno que deixa de ser pago quando o empregado passa do período noturno para o diurno, ou um adicional de insalubridade que deixa de ser pago porque a empresa fornece equipamento de proteção individual que neutraliza ou efetivamente minimiza os efeitos do ambiente insalubre e aí pode ou reduzir o adicional ou suprimi-lo de uma vez. Então, quando cessa a condição, cessa o percebimento adicional e isso não vai tipificar redução salarial. Essa irredutibilidade não pode ocorrer sequer de forma indireta, como por exemplo na hipótese de redução da jornada. Claro que não. Qualquer redução de jornada vai ter que ser efetivada com aval sindical, tá certo? Então o empregador não pode falar, olha, eu vou reduzir a tua jornada, consequentemente o teu salário vai ser reduzido. A tua doméstica que trabalha todos os dias da semana, você quer passá-la diarista e vai reduzir o salário. Isso não pode, tá certo? A doutrina, então, ela analisa a proteção do salário de 3 formas. Em face do empregador, em face dos credores do empregador, na hipótese de uma falência, e em face dos credores do próprio empregado, tá certo? Em face do empregador, deve-se destacar o caráter forfetário do salário, que o coloca como obrigação absoluta do empregador, independentemente do resultado de seu empreendimento. Por quê? Quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador. Por conta disso, se o negócio não dá certo, se a coisa não vai bem, ele não pode dividir esse prejuízo com o empregado. O empregado não é sócio, é empregado, tá certo? Então, chova ou faça sol, o salário tem que estar na conta do trabalhador. Ela pode ser analisada em 3 níveis. Medidas relacionadas ao pagamento do salário, tempo, lugar e forma, quer dizer, sempre a cada 30 dias. De que forma? Através de dinheiro ou de cheque, possibilitando a compensação bancária, tá certo? Irredutibilidade salarial, que a gente já falou, e a intangibilidade de salário, que é a proibição da penhora salarial, tá certo?
O artigo 462 da CLT, ele veda expressamente o desconto nos salários, salvo nas seguintes hipóteses. Ele coloca lá, adiantamento salarial, que aí é óbvio, é o vale, né? Descontos legais, tais como imposto de renda, contribuição previdenciária, pensão alimentícia e danos causados pelo empregado ao empregador, doloso e culposo. Aqui está parágrafo 2º, mas leia-se parágrafo 1º, tá certo? Parágrafo 1º do artigo 462, tá ok? Danos causados pelo empregado e pelo empregador. Houve um erro de digitação aqui. É o parágrafo 1º e eu vou ler ele aqui para vocês, para que a gente possa ver isso juntos. Artigo 462, parágrafo 1º. Vamos lá. Aqui. O caput do artigo 462, ele fala que ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Essa é a regra geral que nós acabamos de ver. Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Então vejam aqui, o desconto é lícito, desde que tenham pactuado essa possibilidade por escrito, e aí independe de dolo, basta a culpa, ou, como diz o próprio final do parágrafo 1º, na ocorrência de dolo, ou seja, na hipótese de dolo, eu não preciso ter especificado no meu contrato essa possibilidade de desconto. É muito comum os trabalhadores das empresas de transporte terem essa possibilidade de desconto inserida em seus contratos de trabalho. Por quê? Nunca ninguém vai assumir que teve culpa no acidente ou que o fez de propósito. Via de regra, o acidente de trânsito, ele advém de uma culpa, de uma imperícia, de uma imprudência. Então, por conta disso, as empresas acabam inserindo no contrato de trabalho e o motorista de ônibus vai ter descontado do seu salário eventual dano que ele cause, ainda que por culpa, tá certo? Dolo não precisa da pactuação, tá ok? O mesmo artigo 462, em seus parágrafos 2º e 4º, veda ainda o truck system, tá certo? Que eu já vou falar o que é. Aliás, está aqui, onde ocorre vinculação automática do salário a armazéns ou sistemas de fornecimento de mercadorias do empregador. Esse truck system, ele é muito usado no interior, bem interiorzão mesmo, onde o empregado trabalha na zona rural e o acesso dele a mercadorias como arroz, feijão, mercadorias do dia a dia, açúcar, leite, suco, é difícil. Então, o empregador, o que ele faz? Ele mantém armazéns próximos ao local de trabalho e ali o empregado acaba tendo uma cadernetinha. E ele coloca um custo absurdo nesses produtos e acaba meio que gerando um vínculo eterno do empregado ao empregador. Ele acaba trabalhando à custa de comida, tá certo? E é o que diz o parágrafo 2º, que é vedado pela lei o seguinte: é vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém. Ou seja, eu não posso obrigar, tampouco induzir o empregado a comprar no meu armazém, até porque, como eu já disse, via de regra, os preços praticados nesses armazéns são absurdos e o empregado acaba ficando vinculado ao emprego ad perpetuum, tá certo? Sempre devendo algum valor para o patrão. Existem ainda outros descontos admitidos pela jurisprudência, como plano de saúde, seguro de saúde, clube de recreação, devendo ter autorização expressa do empregado. É o que diz a súmula 342, que expressamente fala que descontos salariais efetuados pelo empregador, com autorização prévia e por escrita do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Então, é óbvio que se o empregado for coagido a fazer uso de um plano odontológico, de um plano médico ou de um clube,
por intermédio de seu empregador, isso não vai valer. Mas é permitido desconto, desde que tenha autorização prévia por escrito do empregado, tá certo? Para esse tipo de uso, né? Uso de plano de assistência odontológica ou médica ou clube, desde que o empregado tenha solicitado, tenha pedido, tenha concordado e não tenha sido coagido, tá ok? Ao empregador, aí vem a questão, né? Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Isso aqui é literalmente o caput do artigo 462. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Já vi que essa é a alternativa correta, porque é literalmente a letra da lei. Vamos ver as outras. Independentemente dessa possibilidade ter sido acordada, desde que haja ocorrência de culpa, já está errado, porque a culpa tem que ter o acordo. Desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de culpa ou dolo. Aqui então é um absurdo, né? Permitido o máximo de 10% de desconto. A lei não impõe esse mínimo ou máximo. A gente sabe que existe um artigo que determina que o empregado tem que ganhar pelo menos 30% do seu salário por mês em dinheiro. O resto pode ser in natura. Por conta disso, por analogia, pode se aplicar para o desconto. Mas aí o empregador tem que ter bom senso, né? Independentemente dessa possibilidade ter sido acordada, desde que haja ocorrência de dolo ou culpa, está errado. Há um limite para o desconto, sim, como eu acabei de falar, mas não é 10%. Independentemente dessa possibilidade ter sido acordada, desde que haja ocorrência de culpa ou de dolo. Está errado também, tá certo? A alternativa correta é a A, que é literalmente a letra da lei. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Lembrem-se que o artigo 462, parágrafo 1º e não 2º, como estava lá, por um mero erro de digitação, permite o desconto na hipótese de dolo, sem prévia negociação ou pactuação por escrito, ao passo que a culpa tem que estar expressamente prevista no contrato essa possibilidade, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.